queridos, como vocês estão? A gente vai falar agora do nosso tema semanal, a nossa produção semanal, e eu vou deixar, como estou tentando fazer das últimas vezes que a gente teve a apresentação de tema, deixar um eixo temático parecido e dois temas. Então, eu vou falar de forma mais aprofundada sobre um agora, mas como eles são de eixo temático parecido, a gente vai conseguir usar alguns repertórios, traçar algumas informações. Então, vou falar de um de forma mais aprofundada, tentar estruturar melhor um projeto de texto dentro dele, e o outro, vocês vão fazer a pesquisa com a mesma instrução que já passei para vocês, sobre como a gente vai organizar esse estudo. Bacana. O nosso primeiro tema é desafios para o desenvolvimento de hábitos saudáveis na atualidade. E a gente vai passar agora sobre como a gente vai utilizar esse repertório, sobre como a gente vai utilizar algumas informações. Então, a gente vai fazer de início um entendimento do tema, uma chuva de ideias, e depois para passar para o projeto de texto mais específico. O tema, quando ele pede hábito saudável, a gente vai pensar em hábito como uma coisa que a gente adere na nossa rotina, como um costume, como parte da nossa rotina diária mesmo, ou uma atividade que a gente vai constantemente fazer, um hábito, uma ação que a gente vai constantemente fazer. E com saudável a gente vai pensar na noção de saudável que vai além de ausência de doença mesmo. A gente vai pensar em bem-estar, a gente vai pensar em aqui a gente poderia entrar, por exemplo, questões de saúde mental, a gente poderia colocar talvez um debate de o que seria a saúde, mas a gente vai pensar em mais do que quando a gente não tem um problema, quando a gente não está enfermo, mas quando a gente está construindo uma atitude que vai garantir a manutenção da nossa vida, quando a gente está fazendo uma atitude que vai garantir o nosso bem-estar, além da ausência de dor, além da ausência de moléstias. Desafios para o desenvolvimento desses hábitos. A gente vai tentar entender, então, o que impede que esses hábitos sejam construídos de forma adequada, o que é um obstáculo, o que é um entrave, para que esses hábitos sejam estabelecidos. Uma das ideias que a gente vai falar na chuva de ideias, fazendo uma estrutura, fazendo um entendimento de dois repertórios teóricos que a gente pode usar na construção desse texto, é uma teoria sobre hedonismo, sobre pessoas hedonistas, que a filosofia vai trazer, se eu não me engano, é o filósofo Aristipo, que ele fala sobre isso. Então ele chama de pessoas hedonistas, pessoas que o objetivo de vida, o objetivo da ação é a busca pelo prazer. E ele vai colocar isso até como muitas vezes a ausência de dor. É um repertório que às vezes a gente pode usar para, por exemplo, casos de temas que falem sobre automedicação, porque o foco primeiro é a gente não sentir aquela dor mais, depois a gente vê as responsabilidades, as consequências que a gente vai ter que arcar com isso, mas nesse caso sobre um hábito saudável, a gente, por exemplo, argumentaria sobre por que é mais prazeroso a gente não praticar exercício físico, a gente fazer algum exercício que seja, por exemplo, um videogame em casa, do que a gente andar de bicicleta, correr, procurar aprender um novo esporte. Então a gente vai sempre colocar o que é prioridade, o que é mais prazeroso para a gente fazer agora, independente de que isso no futuro vá implicar em consequências que a gente vai ter que lidar, né? Então é um repertório que ele entra dentro de muitos temas, mas eu acho interessante a gente abordar eles aqui, porque a gente está falando um pouco de escolha, né? De hábitos, escolha de alimentos que geram agora mais prazer de consumo do que um alimento que ele não vai ter tanto sabor, do que um alimento que ele, pra gente, essa impressão que a gente vai ter é de que ele não é tão gostoso mesmo, né? De consumir, independente da responsabilidade que eu vou ter que arcar do consumo desse alimento a longo prazo. Uma teoria interessante da gente analisar também aqui
é da modernidade líquida do Bauman. Eu acho interessante porque esse tema vai pedir por que é difícil fazer isso na atualidade. Então, por que é uma época difícil para tentar se desenvolver hábitos saudáveis? Por que especificamente na contemporaneidade é mais difícil? E eu acho interessante que o Bauman vai trazer isso de uma perspectiva de que nós, enquanto indivíduos na sociedade moderna, nós temos dificuldade de lidar com a ótica do futuro. A gente tende a ser mais imediatista, a gente tende a dar prioridades para problemas que estão acontecendo agora. E esse desenvolvimento de um hábito saudável, ele é construído porque ele vai dar resultado justamente a longo prazo. Vai trazer uma qualidade de vida melhor, vai trazer uma expectativa de vida maior. E é difícil para a gente, enquanto seres ansiosos, enquanto seres imediatistas numa sociedade, a gente pensar que a gente precisa construir um hábito agora para que ele me gere qualidade de vida no futuro. A gente sempre pensa sobre a nossa qualidade de vida agora, e isso pode gerar algum problema, né? Por que eu acho interessante a gente reforçar essas teorias? Para que a gente faça uma argumentação que ela seja informativa, que ela convença o leitor de um ponto de vista mais do que por um senso comum, da gente dizer as pessoas comem mal, precisaria de uma fundamentação ali, né? Por que as pessoas comem mal? O que comprova que as pessoas hoje têm esse hábito? O que é mal? O que é bem? Então é interessante a gente sempre trazer informações que, por mais que pareça óbvio para a gente, que tem uma fundamentação teórica que mostre um estudo, né, em relação a esse assunto. Vou deixar para vocês a indicação de um documentário, dois, aliás, não vou chamar o outro de documentário, de um documentário e um filme que tem aqui no YouTube. O primeiro é o documentário Muito Além do Peso, da Stella Renner. Pelo menos eu acho que assim pronuncia o nome dela, Stella Renner. E ele é muito interessante porque o Muito Além do Peso foca especificamente no público infantil, como que está a alimentação do público infantil no Brasil agora, como que ele está em relação ao consumo de industrializados, como que esse consumo ele vem associado de uma falta de exercícios físicos. A gente vai até usar em um momento da nossa proposta a questão da educação física nas escolas, que é uma questão que esse documentário traz. Então tem muitas escolas que ela tem um horário muito reduzido de educação física, que seria um momento que as crianças poderiam exercitar, que elas poderiam aprender um esporte, tentar adquirir um hábito esportivo, de um hábito de um exercício físico ao longo da vida. E muitas vezes essa aula teórica, muitas vezes essa aula é reduzida por problemas de dificuldade e dificuldades que a gente tem ao longo do Brasil, muitas vezes de estrutura física das escolas mesmo. Isso é um problema que impede que aquela criança desenvolva comportamentos ao longo da vida dela, relacionado àquelas escolhas saudáveis, aquelas escolhas de exercício. No geral, eu acho o documentário muito informativo porque ele abre um leque maior de problemas que a gente consegue argumentar sobre escolhas alimentares e de exercícios no país. Então eu acho muito interessante de ser avaliado. Uma das coisas que esse documentário fala é sobre o uso da publicidade, o que é interessante também de se reforçar, né? Então, por que é difícil para o brasileiro agora fazer escolhas que o foco dessa escolha seja a saúde dele a longo prazo? Então, quão influenciado nós somos pela divulgação e propaganda, quão influenciado nós somos pela divulgação de produtos e que tipo de produto agora está sendo divulgado, qual que é o foco maior da mídia. Então é sempre interessante ver por que a gente tem um reforço maior para escolhas de outros alimentos e uma dificuldade maior em escolher alguns alimentos no Brasil. Então por que a gente tem essa facilidade maior de recorrer a produtos industrializados, se isso está relacionado à publicidade, se isso está relacionado ao preço dos produtos. Um outro repertório que eu gosto muito de falar para esse tema também é o Drauzio Varela. Sou fã, né? Meu avô de coração, adoro o Drauzio. Mas especificamente um vídeo de uma entrevista que ele tem no YouTube, a qual ele faz uma afirmação muito interessante, que é sobre como a gente precisa manter um olhar
sobre responsabilidade salutar, responsabilidade em relação à nossa saúde para nós mesmos. Então, a gente precisa eliminar cada vez mais o olhar de que a minha saúde ela é responsável, ela é responsabilidade externa, ou do sistema de saúde pública, ou de grandes responsáveis como ministérios, né? A gente depender, por exemplo, que a regulamentação de lei seja feita para que a gente aceite e para que a gente cuide da nossa saúde. Então, por que é interessante essa afirmação do Drauzio? Quando a gente tem essa impressão de que o sistema de saúde público ele precisa estar aqui para essa manutenção de quando eu adoeça, e por causa disso eu posso tomar muitas decisões ao longo da minha vida, porque eu vou ter como contar com esses responsáveis, né, o governo que é responsável, que alega na Constituição que é responsável pela minha saúde. Quando eu tenho essa visão de que essa responsabilidade é deles, eu paro de fazer a manutenção do meu próprio corpo. E quando a gente volta o olhar para eu sou responsável pelo meu corpo, eu sou responsável pela minha saúde, então eu preciso fazer escolhas que contribuem para o meu bem-estar, que contribuem para a ausência de doenças, que contribuem para uma saúde e uma qualidade de vida a longo prazo. Então, sempre que eu precisar voltar para um comportamento do indivíduo, é interessante ressaltar essa responsabilidade que muitas vezes a gente não tem com as escolhas que a gente toma para a nossa saúde. Vou deixar para vocês também o link da entrevista, que eu acho interessante que a gente confira. Ainda seguindo a linha de repertórios, tem um filme no YouTube que é interessante. Quando a gente estiver falando de rede de fast food e quando a gente estiver falando de alimentos ultraprocessados ou alimentos industrializados, é um documento, eu chamo de documentário, não é documentário, é um filme, né? Que ele chama Super Size Me. Se eu não me engano, o nome em inglês, em português, é A Dieta do Palhaço. Isso. Eu vou tentar deixar o link aqui. Às vezes eu fico em dúvida sobre o que eu consigo passar para vocês ou não, porque eu não sei muito na linha de postagem de YouTube o que é oficial. Mas deixo também de sugestão que é uma pessoa que ela passa a comer no McDonald's durante um mês seguido. Se eu não me engano, não sei se ela consegue chegar até o final desse mês, porque teve um processo famoso norte-americano que duas adolescentes, por terem a saúde muito afetada por consumo de fast food, processaram por conta de divulgação, de publicidade, para que essa publicidade fosse reduzida ao público mais novo. E tem uma afirmação que é feita nesse julgamento de que é difícil comprovar que o McDonald's tinha a intenção que você comesse lá todo dia e que se isso acontecesse, isso seria maléfico, que isso seria prejudicial. Então ele vai documentando as mudanças que o corpo dele tem, as dificuldades que ele tem de comportamento, de alimentação, de bem-estar mesmo, baseada nos ultraprocessados. E ele vai explicando muito sobre a história estadunidense, como que isso acontece, esse domínio das grandes empresas. Eu acho ele bastante informativo. Deixo uma recomendação também, nosso último exemplo de possíveis repertórios quando a gente estiver falando de eixos assim, que é da Bela Gil, né? A história do que ela defende e muitas vezes alguns escândalos que ocasionalmente envolvem o nome dela, que a gente consegue usar como repertório, porque quando acontece, por exemplo, uma imagem que é muito viralizada na internet ou que passa por reportagens, por estar envolvido com um escândalo específico, a gente consegue usar esse exemplo. Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar de um último que foi muito comentado na internet, que era a foto de lancheira da filha dela. E tinha batata, porque a Bela Gil ela é conhecida por uma alimentação saudável, né? A linha de cozinha que ela tem é conhecida por ser uma cozinha mais natural. E eu lembro que os comentários da lancheira eles foram muito específicos sobre como que
a criança não tinha infância, que a criança estava sofrendo, que ela precisava deixar que a criança passasse pelas experiências da infância por consumir esse tipo de produto. E é uma luta sempre, uma afirmação sempre que ela fez em público sobre como que a gente vê crianças com um olhar de alimentação como se aquilo não tivesse ter consequências no futuro. Porque a gente não acha, por exemplo, ruim quando um adulto ele não come açúcar, mas quando uma criança, por exemplo, muitas vezes é privada disso, a gente acha natural dela, né, por causa da idade. Então, é uma conversa que ela tem muito com o público dela e que ela defende muito, é associado muito ao nome dela, a defesa de uma alimentação saudável como parte de um hábito, como parte de uma escolha de vida, né? Não só como uma dieta, por exemplo. E principalmente o efeito que isso tem em crianças. Eu acho bastante interessante. Bacana. Então, a gente vai ter algumas informações para considerar quando estiver falando desse tipo de eixo, e a gente vai falar agora mais especificamente do projeto de texto para o tema de desafios para o desenvolvimento de hábitos saudáveis na atualidade. Tinha mencionado antes, o tema que eu vou deixar em conjunto com esse é desafios em relação à alimentação no Brasil. Então tentem fazer uma pesquisa só que se relaciona a esses dois temas para fazer as duas produções, mas sempre respeitando as palavras-chave tema de cada um, né? Bacana. A gente vai começar a construir o texto colocando sinônimos na introdução, né? Então, na introdução, eu marquei como a contemporaneidade encontrando dificuldades em estabelecer uma rotina que seja benéfica à sua saúde, só para a gente ter esses guias da frase tema. Não pensamos nas linhas argumentativas ainda, não tem porquê preencher o espaço da tese. No primeiro argumento, eu vou falar sobre como ser uma característica específica da contemporaneidade essa dificuldade pela rotina de trabalho e busca por lucro acima do bem-estar físico. É aqui que a gente consegue fazer um gancho maior para o repertório que a professora de História falou com a gente sobre a Revolução Industrial. Então a gente tem uma noção diferente do tempo, a gente já tem uma apresentação, uma relação diferente com o trabalho. Então é desenvolvido essa dificuldade que as pessoas têm agora com a administração do próprio tempo e de estabelecer esses hábitos que determinam que eu tenha um tempo específico no dia, que determinam que eu não esteja trabalhando. A escolha da alimentação, né, ela determina algum tempo hábil da semana, algum tempo hábil da rotina desse trabalhador. A gente começa a marcar o período histórico que isso acontece com a Revolução Industrial e pensar na lógica capitalista por trás disso. A lógica capitalista que a gente vai abordar sobre o âmbito de exploração do trabalhador mesmo, sobre a forma de que a gente conta o nosso tempo agora quase como que dinheiro. Então ver essa noção de que o foco do capitalismo ele sempre vai ser explorar e não a saúde daquelas pessoas que são exploradas, né? A forma que a gente vai comprovar alguma contextualização, talvez a forma que a gente vai comprovar a contextualização do problema atual, né? Para complementar a ideia da Revolução Industrial, pode ser da média de 44 horas semanais que um trabalhador tem, especificar o quanto que muitas vezes corresponde a um salário mínimo, vai da escolha de vocês, da forma argumentativa que fizer mais sentido. A gente vai colocar na conclusão de que a saúde dos indivíduos no capitalismo é colocada em segundo plano em prol da produção e em prol do lucro. Beleza, estabelecemos um ponto já do argumento. Agora a gente vai para o nosso desenvolvimento, para o nosso D2, nosso segundo desenvolvimento. Então, aqui, o que eu resolvi marcar foi a falta de incentivo institucional. Então, a falta de apoio das instituições para que isso aconteça. A gente vai comprovar
com a baixa carga escolar voltada para a questão da educação física, que é o que eu tinha comentado com vocês, que é abordado pela perspectiva do documentário Muito Além do Peso. Então é difícil estabelecer que as crianças desenvolvam esse hábito ou que elas tenham esse hábito agora. O documentário aborda sobre muitas crianças que estão passando estão sofrendo com sobrepeso, que elas precisariam de ter alguma atividade agora e é saudável por causa da faixa etária que elas estão, que houvesse um incentivo maior ao exercício físico. E é difícil porque as instituições escolares não conseguem determinar tanto tempo assim da carga horária delas para o exercício físico, e quando isso acontece muitas vezes ele é teórico. Então nesse desenvolvimento a gente mencionaria o documentário. O documentário é uma comprovação da dificuldade que as escolas têm, porque ele relata, ele faz a pesquisa dele e a gente só menciona os exemplos utilizados dentro da obra, e é uma comprovação da dificuldade que as instituições escolares têm de incentivar o exercício físico. A gente já tem as duas linhas argumentativas, agora a gente vai voltar e vai preencher a tese. Então, agora que a gente já sabe que a gente vai olhar da visão da produção, do tempo do indivíduo ser reduzido devido a ele ter que vender esse tempo para produzir, então a gente vai falar que a lógica capitalista da contemporaneidade, junto à falta de incentivo das instituições públicas ou das instituições escolares, adjuntas, elas causam um problema que a gente vai defender ao longo do texto. Então a gente consegue agora marcar na introdução qual que é a minha linha argumentativa. A gente abordou problemas, precisa solucionar, então a gente vai voltar e vai solucionar. O nosso agente aqui, ele é o MEC, é o Ministério da Educação, porque a gente abordou uma problemática relacionada a instituições escolares. E ele vai aumentar o investimento na estrutura das escolas, além da carga horária. Então eu falei da estrutura e da carga horária, eu vou resolver a estrutura e a carga horária. Coloco o meio da criação de leis de direcionamento de verba, porque é assim que a gente vai fazer tanto a carga horária ampliar, quanto que a estrutura física das escolas faça mais sentido. O nosso detalhamento vai ser especificar as atividades físicas e as alimentações saudáveis. Então, reconhecer algumas questões seria importante, reconhecer que a merenda das escolas ela já é feita por um nutricionista. O que a gente precisa agora é ter um incentivo à alimentação saudável dentro de talvez da teoria, né, para a gente incentivar que essas crianças tenham esse hábito. Isso pode acontecer na aula de educação física. A proposta ela vai articular de acordo com o foco que eu resolvi abordar no D2. Então, quando eu falei das instituições públicas, o foco que eu decidi falar foi do tempo que as crianças ficam sem educação física, é isso que eu vou detalhar agora. Se é da falta de incentivo que elas têm na escola, vai ser disso, e por aí vai. A nossa finalidade é mitigar o baixo engajamento popular na busca por hábitos saudáveis. Então, agora a gente tem na sociedade, em geral, uma dificuldade em se engajar nesse tipo de atividade, é isso que a gente vai solucionar. Relembro vocês que a gente não solucionou o D1. Não é obrigatório para a proposta de intervenção, mas é interessante para a gente mostrar que a gente tem um texto circular, que a gente tem um texto que faz sentido, que ele foi planejado, né? Ele tem início, meio e fim, e eu não deixei pontas abertas, eu não deixei linhas que eu não fechei, não abri linhas de argumentação que eu não fechei ao longo desse texto. Então é interessante que essa proposta ela não ocupe todo o meu parágrafo de finalização, porque eu preciso deixar uma linha, duas linhas, para retomar o problema da produção. Então, talvez mencionar, dependendo do que eu abordei de foco, né, talvez mencionar que as 44 horas semanais impedem que o trabalhador tenha essa procura da própria saúde, que ele tenha essa manutenção da própria saúde, mas é só para a gente lembrar que abordei dois problemas ao longo do texto, é interessante que eu finalize solucionando esses dois problemas também. Então é isso, queridos, espero muito que vocês façam as duas produções. Caso não for possível, tentem estruturar o projeto de texto, né, de uma, porque aí a gente consegue pelo menos se obrigar a fazer a relação de como que esse eixo temático novo ficaria. Então é isso, beijos para vocês,
Até semana que vem, a gente tá aí com mais.